Olá, vamos para uma aulinha aí sobre vertebrados, a parte das aves. Essa aula é voltada para o 7º ano, é baseada no sistema Trilhas de Ensino da editora FTD. As aves constituem um grupo diversificado. Elas auxiliam na polinização das flores, na dispersão das sementes e no controle biológico de muitas espécies. A gralha azul, por exemplo, esse primeiro, eles auxiliam na dispersão das sementes. Quando eles se alimentam delas ou transportam no próprio corpo, essas aves deixam as sementes cair ou regurgitam, vomitam. O segundo, o gavião, existem algumas aves que auxiliam no controle biológico, predando pragas na agricultura, alimentam-se de insetos que corroem a madeira das árvores, retiram do ambiente insetos vetores de doenças, se alimentam de escorpião, de aranhas, vespas, roedores e serpentes e mantém essa população em equilíbrio. Então as aves também fazem esse controle biológico. E o beija-flor, que é o último aí, exemplo, né, a última imagem, é uma ave que poliniza as flores. Ao se alimentar do néctar de diferentes flores, essa ave distribui os grãos de pólen entre elas, auxiliando na sua reprodução. Na ausência dos agentes polinizadores, alguns vegetais correm risco de extinguir. Classificação das aves. Nós vamos falar apenas de 5 classificações das aves. Os passeriformes são aves cujo tamanho varia de pequeno a grande porte. A forma de bico também é variável. As asas podem ser curtas e arredondadas, ou longas e pontiagudas. E a cauda pode ser ou muito curta ou muito longa. Os pés são adaptados para empoleirar. Exemplos: bem-te-vi, João de Barro, andorinha, sabiá, pardal. Então, passeriformes são os passarinhos, digamos assim. Os galiformes são aves cujo tamanho varia de pequeno a grande porte, o bico é curto e curvo e as asas são curtas e arredondadas. São capazes de realizar voos rápidos e de curta distância. Os pés são adaptados a correr e a ciscar e o tamanho da cauda varia de curto a muito longo. Exemplos: galo, peru, perdiz, codorna. Aí a gente lembra os galiformes, então a gente lembra de quê? De galinha, de galo, né? Então essa é a classificação aí dos galiformes. Aí tem os strigiformes. Os strigiformes são aves noturnas e predadoras. A cabeça é grande e arredondada, o bico é curvo na extremidade, os olhos são grandes e voltados para a frente do corpo e os pés apresentam garras. Exemplo: coruja. Então a gente lembra, os strigiformes, a gente vai lembrar da coruja. Anseriformes são aves aquáticas ou semiaquáticas. O bico é largo e possui sulcos que permitem a filtração do alimento presente na água. Possuem 3 dedos unidos por membranas que lhes permitem nadar, né? Porque são aves aquáticas ou semiaquáticas. Aí a gente vai lembrar de quem? Do cisne, do pato, do ganso, principalmente do pato, né? Os reiformes. Os reiformes são aves grandes com asas reduzidas, condição que não lhes permite voar, possuem 3 dedos em cada pé. Aí a gente vai lembrar dos reiformes, vai ser a ema e o avestruz, que são as aves que não voam. Aí nós vamos ver a estrutura do corpo da ave. Ele tem, né, a presença de penas, é uma característica exclusiva das aves. Elas são importantes para o revestimento, para manter o corpo aquecido e para protegê-lo, além de participarem da flutuação e do voo. Tem o bico das aves, é importante na captura do alimento, na defesa, na construção de ninhos e é também usado para alisar as penas. Seu formato reflete os hábitos alimentares de cada espécie. As pernas e pés das aves são revestidos por escamas, córneas. O formato dos pés também reflete os hábitos de cada espécie. Então a gente vê aqui que existe a adaptação. O bico vai estar adaptado à forma que ele se alimenta, o hábito alimentar. As pernas também vai estar adaptado com o local onde ele vive, o ambiente que ele vive. Por exemplo, os anseriformes, eles vão ter membranas nas patas. Por quê? Porque eles vivem num ambiente aquático. Então, por isso que eles têm membranas nas patas, né?
Aí as patas dos passeriformes, que é para empoleirar, vai ser mais comprido e tal. Então, depende de cada ambiente. Aves ou dinossauros? Atualmente, na comunidade científica, a explicação mais aceita sobre a origem das aves é a de que elas evoluíram de um grupo de répteis extintos, parentes dos dinossauros. Essa explicação se baseia no estudo dos fósseis de dinossauros. De acordo com evidências, um grupo de dinossauros bípedes que utilizava os membros anteriores na captura das presas originou o grupo das aves. Esses animais apresentavam algumas características semelhantes ao das aves modernas, como a presença de penas. É importante ressaltar que a presença de penas nesses animais estava relacionada à regulação da temperatura corpórea e que a capacidade de voo surgiu posteriormente na história evolutiva. Segundo a explicação, esse grupo de dinossauros evoluiu, apresentando, além das penas, um corpo com uma estrutura favorável ao desenvolvimento de asas e ao voo. A ave mais primitiva conhecida é a Anchialopteryx lithográfica, animal que possuía penas no corpo, membros anteriores modificados em asas e pés semelhantes ao de algumas aves existentes nos dias atuais. Os Archaeopteryx possuía características que assemelhavam tanto aos dinossauros quanto às aves, evidências que sugerem seu parentesco com ambos os grupos. Vamos ver o sistema digestório. As aves apresentam uma variedade de hábitos alimentares, podendo ser herbívoras, carnívoras ou onívoras. O formato do bico, como a gente falou, vai refletir no hábito alimentar de cada espécie. Aves como o beija-flor têm um bico fino e longo para auxiliar a se alimentar do néctar da flor. O sistema digestório das aves é modificado em relação dos outros vertebrados. Tem órgãos que assumem papel de processar os alimentos. Então, nas aves vão ter órgãos diferentes dos outros tipos de vertebrados, como, por exemplo, o proventrículo, localizado logo após o papo, tem a função química liberando ácidos e enzimas sobre o alimento. Aí tem o papo, órgão onde o alimento é armazenado e umedecido. Vai ter a moela, localizada após o proventrículo, apresenta paredes musculares espessas e contém partículas sólidas engolidas pelas aves que auxiliam a triturar os alimentos. Tem o fígado e pâncreas, órgãos produtores de enzimas e outras substâncias que auxiliam na digestão. Mas desses daí, vai ter o proventrículo, que é a função, química, liberando os ácidos e enzimas. O papo, que é o órgão também diferente, que vai armazenar o alimento e umedecer. E a moela, que vai triturar esse alimento. Então, tem esses três órgãos aí diferentes. Falando agora de respiração. Na respiração das aves, o ar entra pelas narinas, passa pela traqueia. As narinas é o ar, A, passa pela traqueia B e pelos brônquios C e enche os sacos aéreos posteriores D. Dos sacos aéreos posteriores, o ar vai para os pulmões, onde ocorrem as trocas gasosas. Em seguida, o ar sai dos pulmões para os sacos aéreos anteriores F. O ar que está nos sacos aéreos anteriores vai para os brônquios e segue para a traqueia até ser eliminado nas narinas. Os pulmões das aves são proporcionalmente menores do que os dos mamíferos. Esses órgãos se ligam a sacos aéreos, estruturas que atuam como reservatório de ar. Nesses sacos não ocorre a troca gasosa. E vocês vão ver que os sacos aéreos é uma adaptação da ave para poder ela se tornar mais leve aí, O canto das aves. Além da respiração, o sistema respiratório das aves exerce outro papel, produzir o canto. O órgão responsável pelo canto das aves é a siringe, ou siringue, localizado na porção final da traqueia. Ao passar pela siringue, o ar movimenta as membranas desse órgão, gerando sons característicos como de conhecemos do canto da ave. O canto é utilizado pelas aves com diferentes finalidades, como para marcar o território ou para a exibição do macho no período da reprodução. Geralmente as aves com plumagem menos exuberantes têm um canto melhor, mais elaborado,
Isso ocorre porque, na falta do atrativo da pena, né, para a fêmea, como penas grandes e coloridas, o macho vai utilizar a estratégia do canto para chamar a atenção. Aí está mostrando o roxinol comum. Então, o órgão responsável vai ser o seringue ou siringe, onde o ar ele vai se movimentar, vai passar por essas membranas, e aí a movimentação dessas membranas do órgão vai trazer o canto das aves. Aí fala que aquelas aves que têm as penas feinhas, não muito coloridas e tal, tem geralmente o canto mais bonito. O sistema circulatório das aves é formado por um coração com 4 câmaras e uma rede de vasos sanguíneos distribuídos pelo corpo do animal. O sangue pobre em gás oxigênio, ou seja, o sangue rico em gás carbônico que vem do corpo, entra no átrio direito. O sangue segue para o ventrículo direito, que vai para o pulmão para ser oxigenado. O sangue rico em gás oxigênio, né, que já foi oxigenado, proveniente dos pulmões, vai entrar no átrio esquerdo. O sangue é bombeado para o ventrículo esquerdo e depois segue para o corpo esse sangue oxigenado. O sistema nervoso das aves, partes do cérebro que controlam os olhos são bem desenvolvidos, permitindo uma visão boa, aguçada. Algumas espécies, como as corujas, possuem um globo ocular grande e são capazes de enxergar tão bem à noite quanto de dia. Outras aves, como as águias e os falcões, podem enxergar presas a grandes distâncias. Algumas espécies possuem a audição bem desenvolvida, podendo localizar sua presa somente pelo som emitido, mesmo que esteja muito distante. O olfato é pouco desenvolvido, com exceção de algumas aves, como o kiwi e o urubu, que podem sentir o cheiro do alimento a grandes distâncias. O sistema excretor das aves é formado por 2 rins responsáveis por filtrar o sangue e formar a urina. Após formada, ela é direcionada até a cloaca, enquanto grande parte da água nela contida é reabsorvida pelo corpo. Ocorre assim, a formação de uma pasta branca, característica dos excrementos das aves. Tanto fezes quanto urina são eliminados por meio da cloaca. Então, aves, principalmente que voam, por exemplo, elas não formam urina, né? Elas não armazenam urina, na hora que produz, sai. Então, as fezes e a urina saem pelo mesmo lugar, pela cloaca, que vai ser aquela substância branca ali. As aves podem se locomover de 3 maneiras: andando, nadando ou voando. As aves que apresentam adaptações para cada tipo de locomoção. A gente já falou disso, né? Entretanto, nem todas as aves caminham, nadam ou voam. Algumas só caminham, como as emas, outras caminham e nadam, como os pinguins. E tem as aves que voam. E para elas voarem, elas precisam de uma adaptação aí para voar, né? E aí vamos ver as adaptações que elas têm. As asas e o corpo possuem formato aerodinâmico, permitindo a passagem do ar com o mínimo de resistência desse ar. As asas promovem o impulso e a sustentação durante o voo e a aterrissagem. O osso externo, que é o osso da frente ali, né? O osso externo e os músculos peitorais, ou seja, o osso do peito do passarinho, vai ser achatado, que permite a inserção de grandes músculos peitorais, utilizados para mover as asas. Então, tem que ter músculos peitorais resistentes para poder movimentar as asas. A ausência de bexiga urinária, eles não têm retenção urina, que é eliminada assim que é produzida. Como eu falei, não armazena urina. Quando é produzida, já é eliminada. O mesmo ocorre com as fezes também. Isso ajuda a reduzir a massa corpórea das aves. Então, assim que a urina é produzida, ela é eliminada, e assim que as fezes são produzidas, é eliminada. Não tem depósito aí, não tem armazenamento, para poder diminuir a massa corpórea das aves. As penas possuem diferentes formatos que auxiliam na sustentação da ave no ar e nos movimentos durante o voo. Os ossos são pneumáticos, são ossos leves que fazem parte do esqueleto das aves. Alguns deles possuem espaços em seu interior que vão ser preenchidos por ar, que vai diminuir ainda mais a sua massa. Está mostrando aí os espaços do osso, né? A representação do osso pneumático
em corte, tá mostrando os espaços que fica o ar e aí vai ficar mais leve essa ave. E os sacos aéreos, que melhoram a eficiência das trocas gasosas, além de deixar a ave com menor densidade. Tudo isso, né? Adaptação de asa, adaptação de osso, de músculo, não tem bexiga, os ossos pneumáticos e os sacos aéreos, tudo isso para fazer com que a ave consiga voar. Essas são as adaptações. A reprodução das aves. Nas aves, antes de atrair a fêmea, o macho precisa geralmente defender um território de outros machos. Quando a fêmea encontra um macho com um território marcado e o escolhe, o casal pode construir um ninho. E é nesse local que as aves realizam a postura dos seus ovos, mantendo os filhotes protegidos. Após a escolha do parceiro, ocorre o acasalamento, a postura e a incubação dos ovos. No pavão aí, ó, em muitas espécies de aves, há diferenciação entre machos e fêmeas quanto à coloração e à disposição das penas. Geralmente os machos possuem a plumagem colorida e exibem para as fêmeas, atraindo a atenção delas durante o ritual do corte. Então tá mostrando aí o macho pavão exibindo as suas penas coloridas e bonitas para a pavão fêmea aí, né? Para atrair. Aí tem, após a postura dos ovos, eles precisam ser aquecidos e incubados para que o embrião se desenvolva. Na maioria das aves é comum que um ou ambos os pais permaneçam sobre os ovos para fornecer-lhe o calor necessário. Está mostrando o ganso do Canadá fazendo a incubação ali, né? Aquecendo o ovo, que a gente chama de chocando. O galo, né? A galinha também faz isso aí, né? Fica ali em cima, o pai ou a mãe, no caso, o macho ou a fêmea, vai ficar ali aquecendo o ovo. A maioria dos filhotes necessita do cuidado dos pais logo após a eclosão dos ovos, como a alimentação e proteção contra o frio, o calor ou a chuva. Eles são protegidos até que sejam capazes de viver independente dos pais. Então, vai ter o cuidado parental, está mostrando aí a polpa comum. A fêmea e o macho vão estar cuidando daquele filhote até que ele possa estar apto para ser independente. Então, tem o cuidado parental aí nas aves, a gente observa. E essa é a aula sobre aves.